Olá a todos, na aula de hoje nós vamos falar sobre o diodo. Nós vimos nas aulas anteriores os fundamentos mecânicos das junções NP e agora nós vamos entender como essas junções funcionam quando nós inserimos num contexto em que elas trabalham em conjunto dentro de um dispositivo semicondutor. Dentro disso, nessa análise, nós vamos ver algumas situações, que é o diodo semicondutor sem a polarização, que é quando ele não está com nenhuma potencial de energia elétrica inserido em seus terminais. Nós vamos ver quando ele está polarizado reversamente. Nós vamos ver quando ele está polarizado diretamente. Dentro disso, nós vamos ver o comportamento real do diodo com base em sua curva, em seu gráfico de funcionamento. Nós vamos ver a região Zener, que é quando o diodo ele tem um funcionamento abrupto, é um desdobramento da polarização reversa, e com base nisso nós vamos ver uma breve definição de como a temperatura afeta o funcionamento do diodo. Continuando, então na aula anterior nós vimos os materiais do tipo N e do tipo P, nós vimos o que constitui esses materiais, nós entendemos o conceito de portadores majoritários e minoritários, tanto para o tipo N quanto para o tipo P. E agora nós precisamos saber que o diodo ele é simplesmente a união desses materiais construídos a partir de uma mesma base. O diodo ele é formado quando nós temos um cristal de silício com uma impureza do tipo N, e ele vai ter que ter no tipo P o mesmo cristal de silício com a mesma impureza do tipo P. Ou seja, não é possível construir um diodo em que o tipo N seja de silício e o tipo P seja de germânio ou vice-versa. Um diodo só funciona com o tipo N de silício e o tipo P de silício, ou o tipo N de germânio com o tipo P de germânio. Quando a gente une duas peças do tipo N e do tipo P, na junção, esse processo que ele é feito industrialmente, as lacunas e os elétrons eles se arranjam em pares, formando uma fronteira entre o tipo N e o tipo P. É como se os portadores majoritários de um lado atraíssem os portadores minoritários de outro lado, e os portadores majoritários de um lado atraíssem os portadores majoritários do outro lado. Isso vai acontecer em que os íons, cargas positivas e cargas negativas na região, eles se aliam em pares, causando uma ausência de portadores livres. Ou seja, a gente não vai ter aquele fenômeno de que no material do tipo N nós temos elétrons livres e no material do tipo P nós temos lacunas livres. A gente vai ter elétrons e lacunas arranjados em forma de pares. Então é basicamente que, como na região da junção NP, nós vamos ter uma estabilidade elétrica tal que mantém a união mecânica dessa junção. Com isso, nós vamos ter que essa região do centro do diodo, onde há a junção do material do tipo N e o material do tipo P, ela recebe um nome especial, que eu esqueci de negritar aqui no slide, mas é a chamada região de depleção. Depleção do dicionário é o esgotamento.
Mais esgotamento do que? De portador livre. A gente vai ter a mesma quantidade de portador de elétron e portador de lacuna, então não vai ter um desbalanceamento que ele é característico do tipo N e do tipo P. No tipo N nós temos mais elétrons, no tipo P nós temos mais lacunas. Na região de depressão, a gente não tem essa diferença. Nós temos elétrons e lacunas alinhados de pares em pares. Com isso, o centro ele dá uma estabilidade tanto elétrica quanto mecânica para aquele cristal de silício de tipos N e de tipo P. Com base nisso, o diodo ele é um dispositivo de 2 terminais. Cada terminal ele vai ter o seu tipo. Um terminal no tipo N, um terminal no tipo P. Então, o tipo P ele vai ser o terminal positivo, como sugere o seu acrônimo, e o terminal do tipo N vai ser o terminal negativo, como sugere o seu acrônimo. Com base nisso, é possível aplicar o diodo de 3 formas. A gente não aplica tensão, que é a situação de nenhuma polarização no diodo. Nós aplicamos uma tensão menor que zero, uma tensão maior que zero, que é a polarização direta, e nós aplicamos uma tensão menor que zero, ou seja, uma tensão negativa. Nós invertemos os terminais da fonte em relação aos terminais do diodo, o positivo no tipo N e o negativo no tipo P. Isso vai nos dar uma tensão menor que zero, e com isso nós temos o funcionamento da polarização reversa. Cada condição dessa vai resultar em um comportamento específico, principalmente as condições em que a tensão aplicada ela é diferente de zero. Na região de neopolarização é basicamente aquilo que eu expliquei no slide anterior, em que a gente tem uma depressão dos íons e o diodo ele fica estável. Na região de polarização direta, nós vamos ter um comportamento durante um certo limiar, e na polarização reversa nós vamos ter 2 tipos de comportamento, cada um com o seu limiar de funcionamento. Nós vamos entender o que é isso. Assim, é preciso ficar claro que, como qualquer dispositivo eletrônico, o diodo ele tem limites de operação. Então, cada diodo vem com sua especificação em sua folha de componentes, e com base nisso, nós vamos saber em que níveis de tensão até que níveis de tensão nós podemos aplicar, tanto na polarização direta quanto na polarização reversa, para nós termos certos níveis de comportamento associados àqueles níveis de tensão. Exatamente isso que nós vamos observar na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos observar, entender esses funcionamentos, e na próxima aula nós vamos entender como que nós fazemos para calibrar o diodo com base na curva, e como nós fazemos para calibrar o diodo com base num conhecimento aproximado. Bem, sem polarização. Sob as condições de não polarização, todos os portadores minoritários, lacunas, no material do tipo N, que se encontrarem dentro da região de depressão, passarão diretamente para o material do tipo P. Ou seja, o que é esse fenômeno? Os portadores minoritários de um sentido estão preenchendo as lacunas do
portador majoritário do outro, fazendo os pares. Quanto mais próximo o portador minoritário estiver da junção, maior será a atração para a camada de íons negativos e menor será a posição dos íons positivos na região de depleção do material do tipo N. O que isso quer dizer? Se o portador minoritário estiver muito perto, ele vai sentir esse efeito mais forte e vai ser um dos componentes dos pares. Consideremos que todos os portadores minoritários do material do tipo N que se encontrarem na região de depleção, devido aos seus movimentos aleatórios, passarão diretamente para o material do tipo P. Então é um movimento, quando nós fazemos a junção, ele é um movimento ordenado. Lembre-se que o comportamento ele não é de forma aleatória. Existe um porquê disso acontecer. Lembrem lá dos níveis de energia dos elétrons. Nós vamos ter a camada de valência de cada elétron, por exemplo, do material do tipo N, um elétron de arsênio numa rede cristalina de silício. Ele vai ter lá, vai fazer lá sua camada de suas ligações covalentes com os átomos de silício daquela rede cristalina e vai sobrar um elétron livre. Agora vocês imaginem essa situação. Agora vamos projetar isso para o tipo P. Nós vamos ter lá uma rede cristalina de silício em que nós vamos ter um átomo de boro ele vai fazer 3 ligações covalentes com uma rede cristalina de silício e vai faltar um átomo de silício faltando de fazer ligação covalente. Esse átomo de silício que sobrou, que é o que vai formar a lacuna, ele vai ser atraído por aquele elétron livre lá do tipo N, e então eles vão se juntar na região da junção. Agora observe esse comportamento escalado para uma quantidade inimaginável de pares dentro dessas estruturas cristalinas. Então nós vamos ter que muitos elétrons do tipo N com muitas lacunas do tipo P juntos na junção, se atraindo de forma de pares, só que eles não vão ter a energia cinética suficiente para que eles atravessem. Então vai ficar basicamente como o exemplo que eu dei na disciplina de técnica de soldagem, vai ficar aquela disputa de cabo de guerra que ninguém consegue ganhar com forças equiparadas. Tudo bem? Então vamos dar continuidade. Então aqui nós temos a figura deixa eu ver se eu tenho opção de ponteiro. Então vamos observar aqui. Nós vamos ter portador minoritário vindo num fluxo e portador majoritário vindo no outro fluxo. Então esse portador de elétron vai ficar aqui em pares com o portador de lacunas e eles não vão ter a energia suficiente para que os elétrons vão fazer ligações com o outro lado. Eles vão ficar aqui se chocando na região de depleção, e essa região ela vai ser eletronicamente neutra. Aqui nós temos um excesso de elétrons, de lacunas, perdão, aqui é o tipo P, e aqui nós temos um excesso de elétrons, um tipo N. Então aqui nós temos um desbalanço para a carga negativa e aqui nós temos um desbalanço para a carga positiva. Mas aqui na região de depleção
nós temos um equilíbrio eletrônico. Continuando. Com base nisso, na ausência de uma tensão de polarização, não há fluxo de carga em um diodo. Ou seja, não passa a corrente pelo diodo. A passagem de corrente ela vai ser caracterizada quando um portador majoritário de um lado consegue atravessar para o outro lado. Com base nisso, ele vai ter energia cinética suficiente dada pelo... Ele vai ser acelerado pelo potencial elétrico e ele vai conseguir quebrar... Ele vai conseguir quebrar não, porque a barreira ela vai continuar. Ele vai conseguir saltar essa barreira e passar para o outro lado. Então a tensão do diodo é igual a zero e a corrente do diodo é igual a zero. Então, continuando. Agora, na polarização reversa, se o potencial externo de uma certa quantidade de volts for aplicado na junção PN de maneira que o terminal positivo esteja conectado ao material do tipo N e o terminal negativo esteja conectado ao material do tipo P, o que vai acontecer? Nós temos uma polarização reversa nesse caso. O número de íons positivos não combinados na região de depressão do material do tipo N aumentará devido ao grande número de elétrons livres arrastados para o potencial positivo da tensão aplicada. Então, quando a gente aplica uma polarização reversa, a gente aumenta aquele fenômeno que ocorre. A gente aumenta a intensidade, a quantidade daquele fenômeno que ocorreu sem a polarização. O que vai acontecer? O efeito disso é que a região de depressão ela vai ser maior. Isso estabelecerá uma barreira grande demais para os portadores majoritários superarem, reduzindo efetivamente o fluxo de portadores majoritários a zero. E isso vai ter um limite. A gente consegue observar esse fenômeno sem destruir a estrutura do material formado até um certo nível de tensão. Quando ocorre essa ruptura, a gente vai ver que dentro de uma tensão negativa, a partir de um certo nível de tensão, em vez do material se polarizar reversamente, ele causa uma ruptura na estrutura subatômica do material e com isso a gente vai estragar o diodo. Depois a gente vai ver qual é esse limiar de tensão negativa que o diodo aguenta e depois disso o que ocorre se a gente aumentar esse potencial externo de volts conectado reversamente. Então, a corrente existente sob condições de polarização reversa é chamada de corrente de saturação reversa e é representada por IS. O que é a corrente de saturação reversa? É o fluxo de carga em que os elétrons e os íons se combinam, aumentando a região de depressão. Essa corrente de saturação dificilmente ultrapassa alguns microampères, exceto quando os dispositivos são de alta potência. Então aqui a gente tem um diodo com um terminal positivo e com um terminal negativo, uma tensão positiva, um potencial positivo no terminal negativo. Lembre-se que o terminal negativo da simbologia é essa barrinha. Então vamos lá. A simbologia do diodo, nós temos aqui que essa parte aqui
É como se fosse uma seta. A seta aponta do positivo para o negativo. E aqui nós estamos aplicando uma tensão positiva no terminal negativo e uma tensão negativa no terminal positivo. Por isso está reverso. Aqui é o tipo P e aqui é o tipo N. Aqui, como a gente observa, ou seja, a gente aplica um potencial positivo no tipo N e o potencial negativo no tipo P. E esse fenômeno de polarização reversa, como foi descrito, vai ocorrer. Uma condição de... Agora vamos ver a condição de polarização direta. Uma condição de polarização direta ou de condução, ou seja, na polarização direta o diodo conduz, é estabelecida aplicando-se o potencial positivo ao material do tipo P e o potencial negativo ao material do tipo N. A aplicação de potencial de polarização direta VD, tensão do diodo, forçará os elétrons do material do tipo N e as lacunas do material do tipo P a se recombinarem com os íons próximos da fronteira e a reduzirem a largura da região de depressão. Ou seja, aqueles elétrons que estavam justos têm força para atravessar a barreira. O fluxo de portadores minoritários resultante do movimento de elétrons do material do tipo P para o material do tipo N e das lacunas do material do tipo N para o material do tipo P não muda de intensidade. Nós vamos ter uma recombinação de elétrons e lacunas e uma taxa fixa, um fluxo fixo, o que é uma corrente contínua. O nível de condução é controlado essencialmente pelo número limitado de impurezas do material, ou seja, se a gente tem um material fracamente dopado, nós temos um nível de corrente de condução direta baixo. Se nós temos um material altamente dopado, nós temos um nível de condução direta alto, ou seja, vocês devem imaginar que quando um material tem maior capacidade de corrente numa polarização direta, mais difícil ele é de fabricar e mais caro ele se torna. A redução da região de depressão resulta em um fluxo intenso de portadores minoritários através da junção. Então nós temos aqui uma corrente de condução, que é chamada corrente do diodo, em que os elétrons vão se recombinar com as lacunas do outro lado. A curva do diodo. Para o diodo funcionar, ele tem uma série de... Ele não é simplesmente colocou tensão direta e ele está funcionando a todo vapor. Tem aquele período que é como se fosse um período de carga do diodo. Um elétron do material do tipo N vê agora uma barreira reduzida na junção, devido à forte atração pelo potencial positivo aplicado ao material do tipo P. Ou seja, um elétron ele tem mais energia para atravessar essa barreira. É como assim, imagine que antes era um muro de 2 metros, sem polarização era um muro de 2 metros que uma pessoa tinha que pular, e com polarização ou ele tem uma cama elástica, ou ele tem uma escada, ou o muro diminui para um muro de 30 centímetros. É mais fácil de atravessar essa barreira. Conforme a polarização aplicada cresce em amplitude, a região de depressão diminui em largura até que o fluxo de elétrons possa passar pela junção, resultando em um aumento exponencial de corrente. Vai existir um momento em que esse fluxo de elétrons vai aumentando e até o momento que ele se estabiliza. Nesse estabiliza, a corrente de funcionamento do diodo está definida. Esse comportamento define a curva característica do diodo na sua região de condução ou polarização direta. A tensão de um diodo polarizado de modo direto será geralmente menor que 1 volt. E depois a gente vai ver que
para cada tipo de estrutura cristalina existe uma tensão de operação. A corrente sobe rapidamente além do joelho da curva, que é o ponto de inflexão da curva. Agora aqui a curva do diodo, então nós vamos ter aqui o período corrente pela tensão. Nós vamos ter aqui um momento em que a tensão vai subindo pouco a pouco, até o momento em que ela dispara, a corrente dispara. Essa curva ela é descrita por essa equação aqui, em que a gente já tem a corrente do diodo, que é o ponto no gráfico, que é dado pela corrente de saturação reversa, que é a corrente da região de condução reversa, ou polarização reversa, vezes um neperiano, K, que é esse atributo aqui, 11.600 dividido por eta, sendo eta igual a 1 para o germânio e eta igual a 2 para o silício, nessa região aqui, níveis baixos de tensão, e depois do joelho da curva, o eta igual a 1, seja para o silício ou para o germânio, multiplicado pela tensão do diodo dividido pela temperatura de operação em Kelvin, menos 1. Temperatura de operação em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273 graus. A gente vai aprender a calcular aqui, usando essa curva, o ponto de operação do diodo na próxima aula. E depois a gente vai ver que é possível fazer uma aproximação, que nós vamos observar também na próxima aula. Voltando lá para a zona de polarização reversa, agora vamos ver a região Zener. Há um ponto em que a aplicação de uma tensão suficientemente negativa de polarização reversa resulta em uma mudança brusca na curva característica do diodo. A corrente aumenta a uma taxa muito rápida no sentido oposto ao da região de tensão positiva. O potencial de polarização reversa resulta essa mudança brusca, ou seja, a corrente de saturação reversa ela mantém o nível estável até o momento em que ela dispara. Quando ela tem esse disparo, é o chamado potencial de Zener, ou é a zona de ruptura do material. Conforme a tensão através do diodo aumenta na região de polarização reversa, aumenta também a velocidade dos portadores minoritários responsáveis pela corrente de saturação reversa IS. Consequentemente, sua velocidade e energia cinética associada serão suficientes para liberar outros portadores através das colisões com estruturas atômicas estáveis. O resultado é um processo de ionização, pelo qual elétrons de valência absorvem energia suficiente para deixar o átomo de origem, ou seja, a polarização reversa chega um momento em que ela começa a arrancar elétrons de um tipo para o outro. E começa a fazer uma quebra naquela junção PN. Esses portadores adicionais podem ajudar no processo de ionização, até que se estabeleça uma alta corrente de avalanche e que se determine a região de ruptura por avalanche. Ou seja, esse efeito ele começa a ser tanto que provoca um efeito dominó na estrutura cristalina da região da junção PN e ele quebra eletronicamente o material. Ele passa a ser um diodo que sofreu o processo de ruptura. A junção PN ela já tem uma barreira física. A barreira antes era eletrônica, que era elétrons e lacunas que se combinavam na junção, agora passa a ser uma barreira física. Existe uma quebra. Se pegar um microscópio e observar que o cristal ele rachou. Tem uma fissura, uma fratura no cristal. Isso é como se fosse um osso nosso que quebrasse. Como é que
A região de avalanche VZ, que é a tensão de ruptura, pode ser aproximada do eixo vertical, aumentando seus níveis de dopagem nos materiais P e N. No entanto, conforme VZ cai a níveis muito baixos, tais como menos 5 volts, outro mecanismo chamado de ruptura Zener contribui para uma mudança brusca da característica. Ou seja, o diodo ele passa a fixar aquela tensão. Então, a tensão vai aumentando até o momento que ela não consegue mais aumentar. Esse ponto é o ponto de ruptura Zener, em que é aquele limiar que quebrou. A tensão não vai aumentar para um nível negativo mais baixo, porque simplesmente o material para de responder. Depois de um tempo, observou-se que esse tipo de comportamento ele podia ser aproveitado de certa forma. Então, surgiram os diodos Zener, que são os diodos reguladores de tensão. Já num diodo semicondutor comum, como o diodo 1N4148, que é o que nós vamos utilizar nas aulas práticas, esse tipo de comportamento deve ser evitado. Nunca polarize diretamente, reversamente, um diodo semicondutor comum com uma tensão muito alta. Então, se for projetar lá um circuito que opera 12 volts, tenha atenção de que o diodo está com seus terminais colocados como devem ser colocados. Senão, o diodo ele vai queimar, vai parar de funcionar. Esse potencial máximo é chamado de PIV, que é o Peak Reverse Voltage, Inverse Voltage, ou PRK, que é o Peak Reverse Voltage, ou PRV. Se uma aplicação exige uma especificação de PIV maior do que o único dispositivo, a gente consegue fazer isso associando diodos em série. E também nós podemos associar diodos em paralelo para aumentar o fluxo de corrente, seja de corrente de saturação reversa ou de corrente de condução direta. E agora nós temos o silício e o germânio. Para diodos de silício, nós temos a tensão de pico reversa, geralmente 1000 volts. Para o diodo de germânio, nós temos a tensão de pico reversa para 400 volts. Diodo de silício opera até uma temperatura de 200 graus Celsius. Diodo de germânio opera uma temperatura de 100 graus Celsius. E a tensão de polarização direta, o joelho da curva, para o silício é 0,7 e para o germânio é 0,3 volts. Outro efeito de temperatura. A corrente de saturação reversa terá sua amplitude praticamente dobrada a cada 10 graus de temperatura. Então, ao trabalhar de diodos, a temperatura daquele gabinete que o componente vai ser confinado, ela precisa ser controlada de certa forma. Se nós utilizarmos um circuito com diodos e que uma tensão de temperatura que varia muito, por exemplo, um componente que vai funcionar no ambiente desértico, a gente tem que estar atento a essa variação de temperatura que dobra a tensão de saturação reversa a cada 10 graus Celsius. Então, para esse tipo de variação de temperatura, é preciso ter um controle melhor dos parâmetros do diodo. Então, essa é a aula de hoje. Então, na próxima aula, nós vamos aprender a calibrar esses requisitos do diodo, funcionamento de condução direta do diodo, até o momento em que a gente pode fazer simplesmente uma simplificação didática. Então é isso. Até a próxima aula.